Olá, criptomaníacos! Criptomoedas são geralmente associadas a esquemas de pirâmides que usam ali a reputação do Bitcoin como pano de fundo para dar golpes em outras pessoas. O problema agora é que grandes bancos estão utilizando a mesma estratégia de esquemas de pirâmide para sobreviver. Para entender melhor isso, enquanto você vai dando like, vamos tentar entender o que é um esquema de pirâmide, né? Qual a diferença de um esquema de pirâmide para uma empresa, por exemplo? Uma empresa, ela produz algo de valor para você. Então você investe numa empresa, compra algo com uma empresa e recebe algo de valor em troca. Um esquema de pirâmide não produz nada, portanto, não tem um investimento por trás, não tem uma venda de produto ou de serviço por trás. Depende exclusivamente da entrada de novas pessoas. Essas pessoas trazem dinheiro e esse dinheiro novo é usado para pagar aqueles que já estão há mais tempo dentro do esquema. No momento que mais pessoas tirarem dinheiro do que tiver dinheiro entrando, a pirâmide colapsa, acaba a pirâmide porque não tem mais sustentação. Então essa é a grande diferença entre uma empresa séria e um esquema de pirâmide. E o que está acontecendo agora com os bancos é pior do que um esquema de pirâmide. Porque no esquema de pirâmide, pelo menos você pode escolher entrar ou não. A decisão final é sua. O que está acontecendo agora com os bancos nos Estados Unidos e que vai se alastrar para o resto do mundo é que você não tem escolha. Você acaba sendo incluído dentro de um esquema que você não quer fazer parte e você vai bancar a conta para que aqueles que estão no topo da pirâmide não paguem por ela. E o alerta que eu quero fazer no vídeo de hoje é que você não pode ser o último a sair de um esquema de pirâmide. Quem já caiu no golpe sabe que aqueles que ficam para o final são justamente os que mais perdem dinheiro. Quem sai primeiro num esquema de pirâmide acaba tendo menos prejuízo, né? Então, esse vídeo vai servir como um alerta para que vocês saiam desse papel moeda, saiam dos bancos o quanto antes, para não ficarem, por último, pagando essa conta. E falando nisso, né, em segurança para vocês, eu tenho uma excelente notícia. Finalmente, aquilo que eu prometi há tanto tempo aconteceu. A Ledger está sendo vendida no Brasil. Tá? Não tem mais alfândega, não tem mais que pagar 100% de imposto de importação. Pela primeira vez, temos a carteira Ledger, a maior carteira de criptomoedas do mundo, sendo vendida em território nacional no site da Kabum e com desconto se vocês utilizarem o link que está aqui na descrição. Tá? Então corre, porque são unidades limitadíssimas, vai acabar provavelmente hoje com esse vídeo aqui. Então se você precisa de uma carteira cripto, compre agora, vai acabar e até chegar um outro estoque pode levar um tempo, eu não sei quanto tempo. Corre, o link está na descrição. Esse é o site da Kabum, como vocês estão vendo, ó, acabou de entrar as duas Ledgers aqui, tem a Ledger X, tá 1.399, não tem mais imposto, esse é o valor final do produto, então sai muito mais barato, metade do preço do que estava ontem, por exemplo, e aqui a gente tem a Ledger S Plus por R$ 749,99, vendida no Brasil, entregue no Brasil, como eu falei, são pouquíssimas unidades, compra enquanto tem e depois, claro, se a gente fizer um sucesso grande aqui, eu vou continuar brigando com a Ledger para ter um estoque muito maior no Brasil e na Kabum. Então corram para vocês guardarem suas criptomoedas da forma mais segura possível, com um preço mais baixo que eu já vi, tá? A gente nunca viu isso no Brasil sem pagamento de imposto de importação. Então corre, o link está aqui embaixo na descrição. Mas para você que ainda não está 100% no Bitcoin, ainda tem dinheiro dentro de banco, vamos entender o que está acontecendo agora e por que que isso é um esquema de pirâmide que vai te prejudicar uma hora ou outra. Para quem não sabe, para quem não viu os últimos vídeos e os últimos acontecimentos, lá nos Estados Unidos a gente teve a quebra de 3 bancos ali de tamanho intermediário, né, bancos relativamente grandes, e isso poderia contaminar outros bancos maiores. Inclusive, a gente está com um perigo aí de bancos gigantes como o Credit Suisse, um dos maiores do mundo, também pedir falência. E isso, claro, vai contaminar todos os bancos de outros países, porque é o mercado interligado, né? O mercado bancário ele é interligado, interconectado. E o que o Joe Biden, o que o governo americano propôs fazer para evitar uma corrida aos bancos, né? Porque se todo mundo correr para o banco, não tem dinheiro para todo mundo. A verdade é essa. Os bancos trabalham com reserva fracionária, portanto, eles têm somente 10% do dinheiro que eles deveriam ter, né? Então, se todo mundo correr para o banco, não tem dinheiro para todo mundo. Para evitar isso, o Joe Biden chegou na imprensa e falou que ele vai resgatar os bancos e
qualquer pessoa que quiser fazer um resgate no banco de qualquer valor, sem limitação do FDC lá de 250 mil dólares, ele vai cobrir. Então vai pagar o que tiver que pagar. Só para ter uma noção, né, num caso extremo de todo mundo querer buscar o teu dinheiro em bancos e tal, isso daria 19 trilhões de dólares. É muito mais, inclusive, do que aqueles pacotes que a gente teve ao longo da pandemia, né? Pacotes que geraram uma inflação absurda. Então imagina se a gente tem, não precisa nem ser 19 trilhões, se forem 5 trilhões, 3 trilhões, é muito dinheiro, é uma inflação gigantesca que vai ser paga por quem? Não pelos donos do banco, que estão com problema agora, não pelos clientes desses bancos, que são bancos ligados a empresas, né? Portanto, você está falando de empresas com milhões investidos nesse banco. Não, essas pessoas estão garantidas pelo Joe Biden. Joe Biden garantiu que essas pessoas não vão perder dinheiro. Então, quem perde dinheiro nessa história é o pobre, com a inflação, com a desvalorização do dinheiro que o pobre tem na mão. Então, quem está pagando essa conta, esse esquema de pirâmide, né, quem está no topo da pirâmide, não vai perder dinheiro. Joe Biden já garantiu. Eu vou cobrir suas perdas. Beleza. Agora, ele não cobre as perdas de quem vai sofrer com a inflação desses potenciais 19 trilhões de resgate aos bancos. Então aqui já fica claro para você um formato de pirâmide onde quem está no topo não perde dinheiro, né? É imune a perder dinheiro, pode fazer a aposta mais arriscada que tiver, que está tudo bem, e quem está na base da pirâmide, mesmo se não tiver entrado nesse banco, mesmo se não tiver entrado nesse esquema, paga a conta no final. Mas o problema vai muito além disso. O mercado, ele é um jogo que possui regras. Em qualquer mercado você tem gente apostando a favor de uma empresa, contra uma empresa, a favor de uma moeda, contra uma moeda e assim por diante. Então existem regras claras ali e pessoas fazendo apostas ligadas a dar certo ou dar errado aquele mercado, aquele produto, aquele serviço. E o que o governo fez ao resgatar bancos? Ele, de forma repentina e unilateralmente, reescreveu as regras do jogo, no meio do jogo. Então quer dizer, todos aqueles que, por exemplo, apostavam contra os bancos, contra esses bancos especificamente, eles estavam se dando bem com a quebra desses bancos, mas o governo vai lá e salva esses bancos. Qual o impacto disso para quem estava fazendo uma aposta contrária? E aqueles clientes que pagaram anos e anos por um seguro extra para não correr esse tipo de risco no banco e agora simplesmente viram que pagaram à toa. Afinal, todos estão sendo salvos pelo governo, né? Então, quer dizer, essas pessoas foram feitas de palhaço, elas gastaram esse valor à toa. Notem como as regras do jogo foram manipuladas de uma hora para outra. Isso não é justo e isso vai ter um impacto lá na frente. Afinal, peraí, se eu gastei até hoje com isso e estou sendo punido hoje, para que eu vou continuar pagando isso para frente? Não, eu simplesmente vou tocar minha vida agora sem me preocupar com esse tipo de coisa. Lá na frente, o governo me salva de novo. Então, notem que começa uma tendência de imprudência. As pessoas tendem a fazer investimentos de forma mais imprudente, contando com uma salvação que pode não vir lá na frente. Resgates apenas encorajam um comportamento que torna esses resgates cada vez mais necessários. Ao garantir todos os depósitos, o governo, na verdade, torna os bancos uma fonte ainda mais atraente de financiamento para apostas arriscadas. E isso tem um impacto absurdo no futuro. As pessoas estão entrando cada vez numa bola de neve que fica maior. Bancos quebrando com uma frequência maior, investimentos mais e mais arriscados, e um custo cada vez maior para resgatar esses bancos e essas pessoas que entraram nesses investimentos. Isso também lembra um esquema de pirâmide, onde as pessoas começam com investimentos menores, né, arriscados, mas menores, e depois vão ganhando confiança e vão colocando mais e mais dinheiro naquele lixo, naquele esquema que não se sustenta. E o que acontece no final, quando a pirâmide colapsa, é que todo mundo acaba zerado, né, acaba ali numa situação trágica. E eu não sei se vocês perceberam, mas nós estamos falando aqui sobre bancos, um mercado extremamente regulado. Cadê a segurança da regulamentação? Não é para isso que eles querem regulamentação nas criptomoedas, porque criptomoedas são muito arriscadas, então vamos trazer regulamentação para evitar problemas, né? Quebra-quebra, golpes. Mas a gente está vendo exatamente quebra-quebra e golpes com bancos extremamente regulados. Prova para vocês que regulamentação não serve para absolutamente nada. Ela somente torna o mercado
menos criativo para solucionar problemas. Podem apostar que vão surgir regulamentações ainda mais restritivas para tentar controlar o que os bancos podem ou não fazer com os depósitos dos clientes. E isso é ruim. Por quê? Porque o que soluciona problemas no mercado é a inovação. São bancos pensando de maneira diferente, tentando coisas diferentes, encontrando soluções diferentes. Regulamentação faz com que todo mundo tenha somente uma alternativa. Faça a mesma coisa. E se todo mundo fizer a mesma coisa, óbvio que você não vai encontrar soluções para os problemas. Todos vão ter os mesmos problemas e você termina com um setor engessado. E como dá para perceber, essa clarividência que os políticos acham que tem nunca solucionou o problema porque as falências bancárias continuam acontecendo. Então, o que eles estão fazendo? De que adianta eles definirem que a regra é essa aqui, se isso não resolver o problema e nem vai resolver? O que resolve o problema no mercado é justamente a concorrência de ideias diferentes, atingindo soluções diferenciadas e aquela que for melhor acaba sobrevivendo no mercado. Inclusive, um dos pontos fortes da economia dos Estados Unidos na história foi justamente a capacidade de falir, a liberdade para negócios falirem. Empresas e bancos testando novos modelos de negócios e chegando num novo patamar, chegando em algo que nunca foi feito anteriormente. Com essas barreiras à concorrência de novas ideias, o governo, na verdade, não está eliminando o fracasso, ele está transferindo o risco para si mesmo. Afinal, quem está bancando essa farra, no fim das contas, é o próprio governo. Então, dependendo do tamanho dessa transferência de risco que está acontecendo, a própria solvência do governo e a capacidade dele de manter o valor da sua moeda são colocados em risco. Vamos dar como exemplo o próprio governo americano. O que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, está fazendo agora? Ele está recuando na sua estratégia de lutar contra a inflação. Essa era a luta, né? Vamos aumentar a taxa de juros para combater a inflação. Aí surge o problema aí dos bancos. O que acontece? Eles mudam tudo. Agora eles vão ter que largar essa estratégia de lado, que é arriscado para a economia americana, para evitar mais falências de bancos que poderiam ser politicamente nocivos para o governo americano. Então, já que eles sabem que pode queimar a vida do Joe Biden, eles vão colocar em risco a própria solvência, a liquidez do governo americano. E o problema desses resgates ficarem mais e mais constantes é que a gente está mudando de muito grandes para falir, né, que eram empresas enormes, bancos enormes que não poderiam quebrar, para bancos intermediários, bancos menores que agora também se tornaram grandes demais para falir. Até bancos pequenos estão se tornando grandes demais para falir. Quando, na verdade, a falência é a solução. Se algo não está dando certo, qual é a solução? Aquilo tem que acabar, aquilo tem que morrer para algo que funcione prosperar. É assim que funciona no livre mercado. Só que o problema é que o Estado não é livre mercado. É alguma interferência ao livre mercado. Algo que não deixa aquilo que deveria falir, incluindo o próprio governo, falir. Então, tudo aquilo que é podre e deveria sumir, ele, na verdade, vai crescendo de tamanho, vai se tornando mais ineficiente, mais endividado e vai se tornando mais insustentável. Mas a classe política tem uma estratégia silenciosa para resolver esse problema. Torcer para que a bomba exploda no próximo governo. Então, o que você tem que fazer? Pense somente no curto prazo. Eles querem simplesmente limpar a barra deles, mesmo se for a pior opção possível, e depois deixa que a bomba explode num próximo governo. E isso é elevado à 10ª potência quando a gente fala sobre políticos que já têm muita idade, já são velhos, como o próprio Joe Biden. Eles têm encurtamento dos seus horizontes temporais. Então eles tendem a somente olhar coisas que vão ter impacto nos próximos anos. Afinal, eles vão morrer daqui a 3, 4, 5 anos. Eles não ligam mais para coisas muito lá na frente. E aí, qual a tendência de um político como esse? Perdoar empréstimos estudantis, como está acontecendo nos Estados Unidos, garantir depósitos bancários, como ele prometeu agora, independente do tamanho. Como a gente falou, 19 trilhões de dólares. Imagina, isso é uma coisa assustadora. Mas para ele, qual o problema? Ele vai estar morto no próximo governo, então ele pode prometer isso e acordar segunda-feira super bem, super tranquilo, sem pressão nenhuma. Quem vai pagar essa conta não é ele, é um próximo político de um próximo governo e você aí, né? E a população lá na frente, quando ele não estiver nem mais por aqui.
E é por isso que eu falo, você não tem que ficar sentado esperando isso acontecer, porque está acontecendo dia após dia. Eles estão resgatando os bancos com seu dinheiro, essa pirâmide está colapsando e você está dentro dela esperando ela desabar. Não seja o último a sair de um esquema de pirâmide. Migre para uma moeda que não pode sofrer esse tipo de absurdo, esse tipo de manipulação para transferir o seu dinheiro para a mão de pessoas que estão no topo dessa pirâmide. E o Bitcoin te salva disso justamente por ser uma moeda descentralizada. Não está na mão de ninguém. Não tem Joe Biden, não tem Lulinha, não tem ninguém que possa controlar o Bitcoin e roubar você para favorecer um grupinho que está no poder. E quer saber? Nem combinei com a equipe, mas como hoje é dia do consumidor, vou fazer o seguinte: 15% de desconto para você que quer conseguir conquistar seu Bitcoin mais rapidamente, tá? O seu primeiro Bitcoin mais rapidamente com a minha carteira Hodl. Assinando hoje, vai ter 15% de desconto usando o link da descrição e colocando o cupom consumidor15, tá? Colocou, vai ganhar 15% de desconto e a gente vai te ajudar a conquistar esse primeiro Bitcoin mais rapidamente. Olhem para o gráfico do Credit Suisse, tá? Esse é o gráfico. Vejam se não é o gráfico de um esquema de pirâmide que está chegando ao fim. Esse aqui é o gráfico histórico, vocês estão vendo o gráfico que vem desde 2001 para cá. Vocês percebem como o valor de mercado do Credit Suisse só desaba, né? Tem uma clara tendência de baixa aqui e chegou no seu ponto mais baixo da história. Vocês estão vendo aqui, ó, furando este canal de baixa e caindo numa velocidade muito maior, atingindo o seu ponto mais baixo de todos os tempos. Isso é uma crise de confiança. Os clientes não confiam mais no Credit Suisse para guardar seu dinheiro, para garantir suas reservas. E como todo bom esquema de pirâmide, o que fez o Credit Suisse quando todos os clientes começaram a resgatar seu dinheiro? Vamos lembrar, esquema de pirâmide não tem todo o dinheiro lá. Ele precisa de entrada de dinheiro maior do que saída. O que o Credit Suisse fez? Assim como o esquema de pirâmide, vamos oferecer um retorno impossível. Então está aqui o Credit Suisse oferecendo 6,5% ao ano nos Estados Unidos, o que é muita coisa para quem colocar pelo menos 5 milhões de dólares lá dentro. Então, qual é a forma agora do esquema de pirâmide sustentar? Pagar valores astronômicos. Não tem esquema de pirâmide aí pagando para você 5% ao mês, né? Aquela maravilha, sem risco nenhum. Então, o Credit Suisse agora é um novo esquema de pirâmide. Você coloca a tua grana lá, mais de 5 milhões, né? Tem que ter uma grana pesada, e você também recebe aqui um valor sem risco, diriam eles. Mas vocês percebem como é difícil você identificar um esquema de pirâmide que é sustentado pelo Estado, onde o Estado ajuda ele a se perpetuar? Porque um esquema de pirâmide começa a cair quando os sinais ficam claros para você. Você tenta fazer um saque e não consegue, você percebe que outras pessoas não estão conseguindo sacar dinheiro. Enfim, as coisas começam a ficar óbvias e você percebe que aquilo é um esquema de pirâmide e ele colapsa. Quando a gente fala do Estado, isso é mais difícil de você identificar, até porque está tudo caindo junto. Você está usando como base uma própria moeda que também está colapsando. Então está tudo caindo. E quando está tudo caindo, está tudo mudando de tamanho, como é que você consegue medir o tamanho do problema? Fica difícil. Essa é uma das vantagens do Bitcoin. O Bitcoin é uma régua que não muda de tamanho. Ele tem 21 milhões de unidades e pronto, é isso. Então é uma régua que não fica aumentando de tamanho, como por exemplo o dólar, né? Imprime mais dólar, imprime mais dólar, imprime mais dólar. Isso dificulta você identificar o tamanho da queda, o tamanho do problema que você está metido. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar o Bitcoin como a stablecoin, como a reserva de valor, como a moeda de reserva, tá? E comparar tudo com relação a essa régua fixa que é o Bitcoin. Muitas pessoas acham que o Bitcoin não serve como reserva de valor. E eu vou provar para vocês como ele já serve como reserva de valor. Então vamos fazer o seguinte, eu vou até desconsiderar os primeiros anos do Bitcoin. Vocês vão olhar um gráfico aqui que começa a partir do segundo halving, ou seja, a partir de 9 de julho de 2016. Mais ou menos quando eu entrei no mercado, tá? Eu entrei poucos meses depois disso no mercado cripto, né? Não faz tanto tempo assim, e vocês vão ver como, desde lá, o que aconteceu com qualquer coisa comparada ao Bitcoin. Só explicando para vocês, aqui tem todos os ativos, tá? E aqui o mês e o ano passando, né? O Bitcoin é essa linha laranja fixa aqui em cima. Então, esse é o valor do Bitcoin 100%, ou seja, um Bitcoin igual a um Bitcoin. E todo o resto aqui está caindo em relação a ele conforme o tempo vai passando. Então, você tem aqui, por exemplo, o S&P 500, as ações dos Estados Unidos, você tem os imóveis nos Estados Unidos, o ouro em amarelo, o dólar em branco, a naira nigeriana,
lira turca, o peso argentino e tudo caindo em relação ao Bitcoin desde julho de 2016. Se o Bitcoin não servisse como reserva de valor, em algum momento aqui, alguma coisa aqui teria que superar o Bitcoin, correto? Algum desses itens aqui, desses ativos, teria que voltar a subir e passar para cima do Bitcoin. Apesar da volatilidade alta do Bitcoin, você percebe que essas linhas sobem e descem ao longo do tempo, nenhum ativo supera o Bitcoin. Eles só caem em relação ao Bitcoin numa tendência de médio a longo prazo. O Bitcoin é o ativo estável. Ele tem que ser a nossa régua. Todo o resto aqui tende a cair com relação ao Bitcoin. É por isso que a gente precisa migrar dessa régua maluca que a gente usa hoje, que dificulta a gente enxergar os golpes, os esquemas de pirâmide, que é o dólar, que é o real, e migrar para o Bitcoin. E a gente pode ter uma surpresa muito positiva para o Bitcoin nas próximas semanas e nos próximos meses. Como disse a Folha de São Paulo, crise do Silicon Valley Bank pode mudar política de juros nos Estados Unidos e no Brasil. E no mundo inteiro. Por quê? Porque a tendência era de aumento da taxa de juros. E agora isso precisa ser revertido para ajudar aqueles que estão no topo da pirâmide. Então agora eles precisam evitar quebradeira de bancos. Não dá mais para apertar, restringir dinheiro. Precisa liberar a liquidez. Então, já que é para ajudar aqueles que ajudam o Estado, né, que são braço do Estado, aí sim, para ajudar pobre jamais fariam isso. Mas para ajudar rico, vão fazer. Que é reverter essa tendência. Ou seja, parar de subir taxa de juros, muito em breve, inclusive, reverter e começar a reduzir taxa de juros. E já mostrei para vocês em outros vídeos que quando isso acontece, quando eles param de subir a taxa de juros, o Bitcoin já começa a subir e quando reverte a taxa de juros, aí decola de vez. Então essa é a tendência. As pessoas que não vão ter mais a segurança desses investimentos de renda fixa, pagando juros altíssimos, vão precisar mover o seu dinheiro para outra coisa. E adivinha que coisa é essa? Sim, criptomoedas. Como disse Robert Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, comprem Bitcoin. A ajuda do Federal Reserve a bancos falidos representa mais dinheiro falso invadindo uma economia doente. É uma economia que já está doente, já está cheia de dinheiro, cheia de inflação, e eles vão injetar mais dinheiro para continuar salvando esquemas de pirâmides insustentáveis. Então, já que não dá para quebrar, eles vão continuar dando mais droga para o drogado. Até que uma hora ele morre. A boa notícia é que você não precisa mais embarcar nesse barco furado. Antigamente não tinha solução. Você só tinha a moeda do Estado para utilizar e teria que embarcar na política que o Estado quisesse, o barco ia afundar junto com você. Agora a gente tem um bote salva-vidas chamado Bitcoin para você escapar disso e se o barco afundar, problema do barco. Infelizmente, ainda não rompemos os 25 mil dólares, que eu tanto falo para vocês. Vocês podem ver a linha vermelha da média móvel de 200 semanas ainda segurando o preço do Bitcoin. É necessário esse rompimento para que realmente a gente tenha uma sinalização positiva que deve levar o preço do Bitcoin diretamente para a região dos 30 mil dólares, como esse gráfico aqui, deixa eu mostrar para vocês, esse gráfico aqui indica. Vocês estão vendo que não existe praticamente volume nenhum entre os 25 mil dólares e os 30 mil dólares. Então, é uma tendência de subida íngreme aqui. Rompeu os 25 mil dólares, rompeu e confirmou o rompimento da média de 200 semanas, o preço deve subir diretamente até a região dos 30 mil dólares. Ainda não aconteceu, mas a gente pode contar com toda a ineficiência e estupidez do governo dos Estados Unidos e também governo de outros países para que isso ocorra muito em breve. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.